Nesse vídeo eu vou comentar sobre a notícia da venda da TAG pela Engie e também comentar sobre a notícia do possível aumento de capital do Banco Inter. E eu quero discutir também o que fazer com as ações na sua carteira quando as empresas tomam decisões de governança que não necessariamente favorecem o acionista minoritário, você no caso. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e deixa o like para ajudar a gente a chegar a mais investidores. As ações da Engie já estão caindo cerca de 5% aqui em 2024, principalmente depois da notícia da venda da TAG, até porque algumas casas rebaixaram ou para neutro ou para venda as ações da Engie depois dessa notícia, aqui principalmente a Genial Investimentos rebaixou para venda por considerar que essa venda da TAG era negativa para a tese da Engie e também que foi vendida aqui a múltiplos muito baixos. Então, teoricamente, a Engie vendeu a TAG a preços baratos e nisso aqui a gente do GA concorda. Então, realmente a Engie ali vendeu talvez um pouco abaixo do que poderia, dado o potencial de longo prazo da TAG. Lembrando que a TAG é uma empresa que gerava muito caixa, que dava ali bons resultados para a Engie, então é uma empresa rentável. E esse setor de transporte de gás, que é o setor que a TAG participa, que ela é uma das grandes empresas desse setor, ele tem muito a crescer no futuro e era o que a Engie sempre falava para a gente nas apresentações, nos encontros com os investidores. Eles sempre deixavam claro do potencial do setor de gás e do potencial da TAG. Então, essa notícia da venda da TAG a gente encarou com uma certa estranheza. Eles até fizeram uma apresentação lá explicando os motivos e a gente não foi muito convencido pela conversa que eles tentaram passar na apresentação, mas a gente já fala disso. Como que era a estrutura anteriormente? A Engie SA, que é uma empresa europeia, tinha 32,5% da TAG, a Engie aqui no Brasil 32,5%, então eles tinham mais 60%, controlavam a empresa, e agora a Engie Brasil está vendendo pouco menos da metade da participação dela para CDPQ, que é um fundo lá canadense, e agora ambas os grupos de controle vão controlar 50%, sendo que a nossa Engie aqui do Brasil reduz a participação para 17,5%. Inclusive, eles comentaram na apresentação que eles não ignoram a possibilidade de vender esse restante desses 17,5%, já que o setor de gás não é estratégico para Engie, não é o que eles pensam para o futuro. Eles querem estar presentes em geração renovável e transmissão. Esse é o foco deles a partir de agora. Deixaram isso bem claro ali na apresentação, que é uma coisa que também a gente entendeu com uma certa estranheza, já que eles vinham falando nos últimos resultados, nas últimas apresentações, que a TAG era estratégica, que fazia sentido para o longo prazo. Então, também isso daqui a gente encarou com uma certa estranheza. E olhando o resultado de 2023, a gente vê que a TAG já era relevante, de cerca de 14% do EBITDA, ou seja, da geração de caixa operacional da Engie, já vinha da TAG. Então, era uma empresa muito interessante de você ter no portfólio, gerava ali uma constância de dividendos sendo recebidos que a Engie poderia utilizar para justamente investir nesses outros segmentos de geração renovável, de geração distribuída e de transmissão. Então, realmente não pareceu uma venda muito acertada da Engie. Eles comentaram também que a venda foi também para poder focar ali em energia renovável, só que a gente também não concorda muito com essa visão de que o gás não é renovável. Então, a gente tem até uma análise completa aqui da Eneva lá no nosso site do Gerando Alpha. Então, quem quiser encontrar, é só vocês irem aqui e digitar na área de insight o ticker da empresa que vocês devem encontrar essa análise completa. E aqui eu mostro que dentro das energias que não são intermitentes, ou seja, aquelas energias que podem ser geradas a qualquer momento, o gás natural ele é o mais limpo de todos. Então, se a gente conseguisse substituir toda a energia que hoje é a carvão, por exemplo, para usinas de gás, você teria uma matriz energética bem mais limpa aqui no Brasil. Então, o gás ele faz parte da transição energética porque a gente não pode ter somente energias que são intermitentes, energias que dependem de estar chovendo mais, energias que dependem de estar muito sol, energias que dependem de ter muito vento. Então, você não pode depender dessas energias que dependem do clima, que dependem do tempo, que dependem de coisas que a gente não controla. Você precisa ter uma fonte de energia confiável que pode ser acionada a qualquer momento, e dentre essas energias, o gás natural ele é o mais limpo dessas fontes de energia. Então, na nossa visão, a energia renovável, ok, não é renovável, o gás não é renovável, mas ele é a energia mais limpa e é essencial ali também para essa transição energética. Eles comentam também que essa venda permite com que eles invistam em transmissão, onde eles enxergam ali mais rentabilidade do que a TAG conseguir entregar, o que a gente aqui no GA também achou bem difícil, porque quando a gente olha os deságios nos últimos anos dos leilões de transmissão, vocês vão ver que lá em 2013, 14, 15 a gente tinha deságios próximos ali a 20%, no máximo 30%, nem chegou a encostar 30%.
e nos últimos leilões de transmissão, por conta da competição alta e por conta do número maior ali de players com mais capital para participar desses leilões, os deságios têm subido mais, encostado aqui 50%, 60%, 70%, 60%, 40%, 50%, 60%. Inclusive a Engie, que o último leilão que ela participou foi num deságio de 42%. Então, os novos leilões de transmissão não vão ser tão rentáveis quanto os últimos de 10 anos atrás, isso todo mundo já sabe, e dificilmente ela vai ter um retorno sobre esses investimentos que seja mais rentável do que o que a TAG gerava para ela, o que deixa ainda mais estranha essa tomada de decisão de vender essa participação na TAG, ainda mais se ela vender completamente. Se ela vender completamente, ela vai pegar dinheiro de um investimento que gerava para ela, por exemplo, 20% ao ano e vai investir numa linha de transmissão que vai gerar 13% ao ano, 14% ao ano. Então, não parece ser uma troca muito favorável. E eu acho que o meu receio maior é da Engie estar tomando essas decisões com base simplesmente em agradar ali uma agenda ESG, pensando somente em outros stakeholders, não só os acionistas, que tem que ser os primeiros colocados ali na lista da sua preocupação. Então a Engie, por exemplo, em 2022 vendeu ali a usina termoelétrica Pampa Sul, a última que ela tinha, por 2,2 bilhões. Ela já tinha vendido também outra termoelétrica que ela tinha, que também era uma termoelétrica relevante, importante ali no seu portfólio. E essa venda eu também não vi com bons olhos. Afinal de contas, para uma empresa de geração hidrelétrica, você ter uma usina termoelétrica dentro do seu portfólio é muito interessante para você amenizar o seu risco hidrológico. Então, quando você tem menos chuvas, as empresas de geração hidrelétrica, que é o caso da Engie, elas sofrem bem mais, não conseguem gerar energia, podem ficar ali tendo impactos nos seus resultados financeiros. Então, você ter uma usina termoelétrica que você pode acionar e vender energia funciona quase como um hedge. Então, se tem menos chuvas, você aciona mais as gerações termoelétricas. Se tem mais chuvas, você compensa aqui com a geração hidrológica normal. Então, a gente conseguiu ver isso em 2021, naquele momento de maior seca, por exemplo, a usina Pampa Sul, ela produziu ali quase o dobro, mais do que o dobro do que ela produziu em 2020, enquanto a parte ali de geração hidrelétrica da Engie poderia estar sofrendo um pouquinho ali por conta dos níveis dos reservatórios aqui no Brasil. Então, não só ela vendeu um ativo que, de certa forma, gerava ali um hedge para a operação dela natural, ela também vendeu uma das melhores termoelétricas do Brasil. Então, a Pampa Sul, para vocês terem ideia, não vou complicar muito, mas basicamente, no Brasil a gente tem diversas termoelétricas e elas são acionadas com base no custo delas. Então, quanto mais barato for para você acionar aquela termoelétrica para ela gerar energia, mais ela vai ser acionada e ela vai ser acionada primeiro. Então, quando a gente compara aqui algumas termoelétricas dos sistemas aqui do Brasil, né, Norte, Sul, Nordeste, Centro-Oeste, a Pampa Sul ela tinha um custo variável unitário de R$ 69,75 por megawatt-hora. Então, ela era uma termoelétrica com custo de acionamento muito baixo. Então, ela era muito acionada ou acionada muito antes de várias outras que viriam depois. Tá ali no ranking junto com as termoelétricas da Eneva, que a Eneva também tem termoelétricas com custo de acionamento muito baixo. Então, a Engie não só vendeu um ativo estratégico, na minha visão, para o longo prazo. A tese de Engie é muito mais segura com Pampa Sul do que sem a Pampa Sul, como vendeu também uma das melhores. Se fosse uma termoelétrica ruim, por exemplo, essa Arjona aqui, que eu nem conheço, que tem um acionamento muito caro, realmente talvez o custo fixo nem compense, mas era uma termoelétrica muito melhor do que as outras, do que a média de mercado. E quando a gente olha aqui, a receita líquida da Engie ali em 2021, quando ela ainda tinha Pampa Sul e também até as outras termoelétricas que ela tinha aqui, vocês vão ver que ela quase não sofreu ali em 2020 e 2021. A receita vem caindo nesses últimos anos, não necessariamente só por isso, mas também por isso, porque ela vendeu ali Pampa Sul. E na próxima crise hidrológica que a gente tiver, se a gente tiver uma seca como a gente teve em 2021, o que pode acontecer com a Engie? Então, é uma empresa que vendeu um ativo e agora ela passou a ser mais arriscada. E quando a empresa começa a tomar decisões onde, em primeiro lugar, ela não coloca a geração de valor para o acionista, ela pode entrar num caminho muito ruim de longo prazo de destruição de valor, de investir em projetos que não fazem sentido, de investir em projetos menos rentáveis, de não gerar ali um ganho, um retorno sobre investimento acima do custo de capital. O custo de capital é caro. Então, a própria BlackRock aqui, que foi uma das maiores advogadas dessa questão ESG, ela tem diminuído aqui pela metade o apoio a propostas ambientais e sociais dos acionistas, por entender que essas propostas não estão gerando benefício financeiro em contrapartida. Então, as empresas estão ali aumentando os custos e despesas em propostas ESG que não necessariamente atendem os interesses dos acionistas. Então,
Teve até uma notícia recente aqui de que o investimento em ESG caiu cerca de 5 trilhões nos últimos 2 anos. Então, assim, tem muita gente já percebendo que essa conversa ESG ela é muito mais maléfica para o acionista do que benéfica. E quando a gente compara a Engie hoje com uma outra empresa de geração, por exemplo, a Auren, é uma empresa que a gente falou no canal essa semana, analisando os dividendos, tá bem legal, vão lá assistir. Vocês vão ver que a Auren ela é mais barata, então a Auren tem um PL ali mais barato, um PVP também mais barato, uma margem líquida melhor, um dividendo melhor, então a Auren deve pagar ali 8, 9%, foi o que a gente falou no vídeo essa semana, acima ali do que a Engie paga. E a Engie talvez não seja mais tão rentável quanto ela foi nos últimos 10 anos. Os próximos 10 anos, a Engie não será tão rentável quanto ela foi. Então, pode ser que sim, a gente veja aí uma reprecificação na Engie, que historicamente sempre teve um prêmio ali no seu PL, nos seus múltiplos. A gente consegue ver aqui pelo PL, por exemplo, da Engie, que ela chegou a negociar ali a 17, né, 20 até em 2021, e já tem até tido uma certa reprecificação, mas ela ainda está muito mais cara aqui do que a Auren, até do que outras empresas de geração de energia. Então eu não tenho gostado muito dessas últimas atitudes da Engie, da venda das usinas termoelétricas, da venda também agora da TAG, do investimento em transmissão, que eu acho que não vai ser tão rentável quanto a gestão acredita. Então eu já começo a pensar numa possível venda de Engie para realocar numa outra empresa do meu portfólio. E você aí do seu lado, você tem que também refletir se essas decisões que a Engie tem tomado nos últimos anos, se são para o melhor interesse ali do investidor, se você acha que faz sentido, se você concorda com essas decisões. Se você acha que a empresa está cara, se você acha que essa empresa está barata, se ela vai gerar mais valor daqui para frente, se essas decisões geram valor para o acionista. Foi até questionado ali na apresentação se não era melhor a Engie fazer, por exemplo, uma emissão de ações para captar esse dinheiro, já que ela queria dinheiro para investir, sem ter que cortar dividendos. Por que ela vendeu a TAG? E eles comentaram que ali tinha mais flexibilidade na venda. Eu não acredito muito nisso, é muito mais fácil fazer uma emissão, principalmente para a Engie, que ela tem múltiplos altos, do que você tentar fazer uma venda ali, provavelmente dá o mesmo tempo. Então, também essa conversa eu não gostei muito. Então, já eu, pessoalmente, começo a pensar em vender aqui Engie na minha carteira, mas não é recomendação de investimento, vocês têm que pensar aí. Eu trouxe aqui a minha análise dessa venda, do que aconteceu esses últimos 2 anos com a Engie. Eu já tenho ela no meu portfólio há uns 5 anos, então é uma empresa que eu gosto, mas eu já começo a pensar justamente por conta desses motivos que eu elenquei aqui no vídeo. E a segunda notícia que eu quero comentar é sobre o aumento de capital do Inter, que já caiu aqui cerca de 7% em 2024, as BDRs, e a própria matéria já lança uma ótima pergunta: para quê? Ninguém sabe. Então, realmente, essa notícia chegou ontem à noite e eu venho refletindo do porquê que eles pensaram em fazer essa emissão nesse momento, o Banco Inter. Até porque eles têm uma basileia aqui de 24%, então eles estão aqui muito bem capitalizados. Se eles precisassem de dinheiro para fazer possivelmente uma aquisição, para fazer um investimento, para entrar de uma forma mais forte nos Estados Unidos, eles poderiam utilizar ali de própria alavancagem, do próprio dinheiro que eles têm, até porque eles fizeram uma emissão poucos anos atrás, poucos semestres atrás, onde eles captaram ali mais de 5 bilhões de reais. Então, dinheiro não falta para o Inter atualmente, né, para o Inter, para a realidade do Inter hoje. O próprio CEO comentou que ainda falta ali algumas coisas para oferecer no mercado americano, tudo que eles conseguem oferecer aqui no Brasil. Então, talvez ali venha alguma aquisição nesse sentido para poder oferecer tudo que eles precisam, mas realmente eu não acredito que foi por isso. E aparentemente eles pensam em fazer essa emissão para aumentar a liquidez na Nasdaq, que é um mercado importante que muitos investidores americanos e grandes fundos ali talvez queiram comprar e se tornar sócios e também investir ou até mesmo especular nas ações do Banco Inter. E ao longo dos últimos 2 anos, principalmente desde que o Inter mudou para a Nasdaq, a liquidez dos papéis de negociação ali no mercado americano, elas foram muito baixas realmente. E isso pode afastar muitos investidores e isso também pode dificultar o crescimento e até o retorno das ações do Banco Inter. Então até entendo um pouco essa justificativa deles, e o questionamento talvez seja só o momento, porque hoje o Inter negocia com um múltiplo de 1,3 valor patrimonial do book que eles têm. Então não necessariamente o Inter está muito precificado. A gente já até fez vídeo aqui mostrando por que a gente acredita que ele tem muito potencial ainda. Então talvez não fosse o melhor momento. A emissão vai ser de mais ou menos 160 milhões de dólares, possivelmente, o que dá aí uma diluição de cerca de 8%, considerando o valor de mercado do Inter hoje. Então também não é o fim do mundo, mas ao mesmo tempo sempre gera aquele incômodo, porque a gente gosta de ver emissão, como eu já falei aqui no canal,
quando a empresa faz uma aquisição, quando ela vai entrar no novo mercado. Então, quando a empresa faz somente pela liquidez, realmente talvez não seja o melhor dos motivos para você fazer uma emissão. E o Inter já fez uma emissão muito boa no passado. Então, lá em 2021, eles levantaram 5,5 bilhões, negociando ali 14 vezes o valor patrimonial. Então, naquele momento fazia muito sentido fazer uma emissão. Foi a Stone que garantiu essa emissão, principalmente. Eles entraram, se eu não me engano, com um pouco mais de 2 bilhões desses 5,5, o resto foi o mercado. Então, naquele momento, o Inter fez isso, foi muito bom para a tese. Eles conseguiram ali esse dinheiro, conseguiram reforçar o Basileia, conseguiram voltar a oferecer crédito de uma forma mais rápida, mas essa emissão eu já não gostei tanto, tá? Para tentar amenizar um pouco, talvez, esse comunicado que o Inter sabia que o mercado não ia gostar, ele também teve uma prévia operacional ali, onde ele acredita que vai lucrar entre 150 e 155 milhões no quarto trimestre, tendo um ROI de 8 a 8,3%, o que é acima do que o mercado esperava. Então, talvez isso aqui amenize um pouco a queda, porque o mercado vai tentar balancear agora esse resultado maior do que se esperava, com essa emissão que vai diluir ali uns 8%. Então, eles talvez tiveram essa estratégia de fazer ao mesmo tempo. Por que isso aqui é ruim, ou por que eu não gostei tanto dessa notícia? O Banco Inter, ele já fez alguns movimentos que não foram tão benéficos para o minoritário no passado. Então, lá em 2019, eles converteram as ações em units. Então, as units elas reduzem ali o poder de votação, principalmente dos sócios minoritários. Então, o Inter vem tomando decisões ali para concentrar o poder de decisão na família dos fundadores. Então, eles lançaram lá as units, que já não foi muito bom, um movimento muito bom, mas ok, naquela época aceitei, fazia parte. Outros bancos também têm units. E aí eles também fizeram um movimento que eu também não gostei, que foi na hora da reorganização societária lá nos Estados Unidos. Eles têm uma classe de ações específicas ali dos sócios majoritários, dos controladores, que têm mais poder de voto do que as outras que estão no mercado. Então, novamente, aquela vontade, aquele anseio interno dos controladores de manter o controle na mão do Inter. E isso acaba sendo ruim, né? O mercado sempre precifica, e as ações do Inter, depois desses dois movimentos aqui, eu acho que elas acabaram tendo ali um desconto de governança. Isso aqui talvez ajude a explicar o porquê que o Inter ele negocia sempre mais barato do que a Nubank, muito mais barato do que a Nubank. E aí o Inter novamente vem com mais uma notícia ruim do ponto de vista de governança, com essa emissão, que agora, pro tamanho do Inter, pelo que ele entrega, ok, é aceitável. Os outros dois movimentos achei bem piores do que esse, principalmente o segundo movimento de ir para a Nasdaq com as classes de ações diferentes. Esse daqui eu entendo justamente porque eu já vi esses comentários no mercado americano de que o Inter ele tem uma liquidez baixa e isso não permite ali a negociação. Então eles vão emitir essas novas ações, essas milhões de ações, o dinheiro entra no caixa, possivelmente ele não vai fazer nada com esse dinheiro, vai ficar ali na basileia do Inter e vai melhorar ali o quanto ele vai conseguir entregar de crédito. O mercado, obviamente, não gostou muito, então ontem as ações caíram aqui cerca de, deixa eu dar uma olhada aqui, cerca de 6, 7%, né? Dia 16, caiu aqui cerca de 7%, e no after já tá caindo aqui na pré-abertura, né? Tava no after quando eu comecei a gravar o vídeo, já tá na pré-abertura caindo 8%, então a notícia não foi muito boa. Mas diferente aqui da Engie, que eu comentei que eu já penso em vender, que é uma empresa que já está muito precificada, que eu acredito que daqui para frente talvez a rentabilidade dela vai piorar, no Inter eu vejo diferente. Então, o Inter eu vejo que daqui para frente ele vai melhorar os fundamentos dele, vai ter mais lucratividade, vai ter um ROI melhor daqui para frente, e ele ainda está ali não tão precificado, diferente da Engie, que ela já é talvez ali a empresa mais bem precificada do setor, no sentido de ser a mais cara ou a que tem um prêmio ali de qualidade maior. O Inter ele ainda tem muito a subir ali antes da gente começar a falar que ele tá caro. Então, diferente da Engie, que eu já não vejo mais tanto potencial para o futuro, o Inter eu vejo muito potencial, e quando eu peso essas 3 tomadas de decisão que eu trouxe aqui, que eu considero ruins, mesmo assim, pelo retorno que eu vejo possível para as ações do Inter, eu ainda acredito que para mim faz sentido investir e ser sócio do Banco Inter. Então o recado que eu tinha para passar no vídeo de hoje era esse. Lembrando que o que eu comentei até agora não é recomendação de investimentos. Essas 2 empresas eu tenho na minha carteira pessoal, então achei que faria sentido comentar aqui no canal. Mas se vocês quiserem saber as nossas recomendações que realmente a gente passa para os nossos acionistas, é só vocês clicarem nesse primeiro link aqui do YouTube, que vocês vão direto para uma página que explica tudo sobre o que é ser um assinante A Pro,
quais são as exclusividades e quais são as nossas carteiras recomendadas que você pode ter acesso. Eu vou ficando por aqui, bons investimentos e até o próximo vídeo.